Fala trader, tudo tranquilo? Me chamo Maurílio de Oliveira. Pessoal, a SMT é uma escola especialista em Smart Money. Nós aplicamos a metodologia Smart Money Concepts em diversos mercados, tanto mercado americano, mercado brasileiro, de ações, de índice, forex, qualquer mercado a gente consegue aplicar o SMC. Eu preparei 3 aulas para vocês entenderem realmente qual é o verdadeiro Smart Money Concept, como que a gente consegue utilizar ele em qualquer tipo de mercado e como que você consegue iniciar nesse método, nessa metodologia. Eu preparei 3 aulas, a primeira vai ser sobre IPDA, como que os bancos utilizam os algoritmos, né, os robôs de alta frequência para manipular e gerar toda a liquidez necessária para que eles possam gerar os lucros, né, que eles tanto querem no mercado. A segunda aula vai ser sobre estrutura de mercado, como que a estrutura te direciona na sua decisão. E a terceira e última, os blocos de ordem e fair value gaps, como que você consegue encontrar as pegadas dos institucionais no mercado financeiro. Então, essa aula primeira sobre IPDA, fica ligado e já vamos para ela. Começando então essa aula sobre IPDA, mas o que é IPDA? Pessoal, antes de tudo, nós temos que entender realmente como que o mercado financeiro ele se movimenta, qual que é a principal função dos bancos nessa questão de fazedora de preço, né? Como que eles mexem em qualquer tipo de mercado, tanto no Forex, quanto em ações, quanto em índice. Tudo tem um porquê e tudo tem a sua função dentro do mercado financeiro. Hoje, se você olhar qualquer tipo de mercado, 95% da sua movimentação ela acontece pelos grandes players, pelos bancos, fundos, né? Eles que têm capital suficiente para movimentar o mercado. Então, se 95% dessa movimentação é feita em função dos objetivos dos grandes players, eles têm que deixar o quê? As pegadas deles no gráfico. E aí que a gente faz a análise Smart Money. O Smart Money ele é baseado nas instruções que o institucional deixa no gráfico, nas suas pegadas, nos sinais que nós temos lá no gráfico que mostram para onde que eles querem levar o preço. A primeira aula sobre IPDA, nós vamos falar sobre o Interbank Price Delivery Algorithm. O que é? O algoritmo de entrega de preço interbancária. Como assim, Maurílio? Todo dia, toda semana, todo mês, o banco tem, o grande player, não só o banco, ele tem uma função: comprar barato e a segunda função, vender caro. Diante desse modelo, ele precisa fazer as movimentações de preço. E aí que o jogo começa a mudar. A gente começa a entender o que tem por trás simplesmente de um gráfico. Existem as vontades dos grandes players. Só que para isso eles precisam de liquidez. Se eles querem comprar, eles precisam de contratos suficientes naquela faixa de preço para ele poder comprar. E também vender. Ele precisa valorizar o ativo e quando chega no seu preço já pré-estipulado, ele precisa que naquela faixa de preço ele tenha compradores suficientes para ele poder vender os seus contratos. Então, tudo isso ele manipula toda essa movimentação gráfica a fim de fazer a sua tarefa. A tarefa que o algoritmo é programado. E se um algoritmo é programado, ele é programado por pessoas. Tá? Se pessoas programam esse robô, esse algoritmo para fazer essa movimentação em função dos objetivos dos grandes players, se são pessoas que programam ele, essas pessoas têm padrões, né? A sua programação segue um padrão. Então, se tem padrão, nós conseguimos analisar e utilizar o padrão, o histórico, né, do gráfico, a fim de tomar nossas decisões, a especular qual a direção nova do ativo. Então, o IPDA, o Interbank Price Delivery Algoritmo, ele vai trabalhar com 4 situações. Primeiro de tudo, para você ter ali uma movimentação de preço, supondo que o preço continue numa forma barata, né, que o institucional queira comprar o ativo, nós trabalhamos com o quê? Uma faixa de acumulação. Né? Tudo começa com uma compra de um ativo, uma acumulação do preço.
Após essa acumulação, o institucional ele precisa fazer o quê? Uma expansão do ativo, né? A partir do momento que nós temos um, um ativo comprado em determinada faixa de preço, às vezes aqui o institucional quer comprar o ativo lá a R$ 1, é aqui que ele vai trabalhar. R$ 1 é o preço do ativo que ele quer. E ele quer valorizar esse ativo. Então nós vamos ter o quê? Uma expansão do ativo. A partir do momento que nós temos a expansão do ativo, nós temos a segunda função feita. Nós acumulamos, expandimos o preço e partimos para a distribuição. Tá? Essa distribuição, muitos falam em distribuição, outros podem colocar outros nomes, né, do ativo. Vamos deixar bem bonitinho aqui, ó, bem proporcional aqui o nosso desenho, né? Então nós vamos ter o que? A nossa distribuição, né? Que é a nova faixa de preço. Então vamos lá. Seguindo aqui uma lógica em relação ao IPDA. Nós compramos o ativo, nós não, o institucional, né? Ele compra um ativo, por exemplo, a R$ 1. Eu vou valorizar esse ativo por volta lá de 1,50 ou algo assim, né? Valorizamos o ativo aqui a 1,50 e eu vou querer distribuir ele a R$ 2. Eu quero ter aqui 100% de lucro em cima desse ativo. O institucional ele vai manipular o preço fazendo um ciclo de compra, expansão, valorização do ativo e distribuição. Na distribuição, ele vai realizar o lucro dele, vai vender. Tá? Quando ele vai vender esse ativo, ele vai jogar o mercado novamente para baixo, buscando o quê? Uma nova desvalorização do ativo, né? Buscando o quê? Uma nova faixa de acumulação. Então, nós teríamos aqui uma reversão do ativo. Então, nós temos aqui, aumentar um pouquinho aqui ó, o que eu escrevi. Uma nova reversão, onde ele compraria, por exemplo, aqui o ativo novamente a 1,20, porque o mercado ele tem que andar para depois ele acumular novamente. Então, esse é o ciclo que o institucional faz. Ele compra, acumula a quantidade de contrato suficiente, expande, valoriza, vende, reverte e compra novamente. Assim, ele vai fazendo o quê? Os seus ciclos. Aqui, ele tem esse ciclo, ele sobe, faz um ciclo de venda, volta, faz um ciclo de acumulação, expande, faz um ciclo de distribuição, reverte, faz isso, até que ele realmente queira mudar a trajetória e descer lá embaixo o gráfico novamente para comprar mais barato, até que R$ 1, por exemplo. Então, o IPDA é isso. O Interbank Price Delivery Algorithm é o algoritmo que ele faz toda essa função para o banco, tá? Mas no desenho fica até simples da gente entender. Mas e no gráfico? Como que a gente consegue entender isso no gráfico, né? Eu peguei aqui um exemplo aqui analisando até aqui com vocês, o EURUSD, né? O EURUSD é um parque de Forex, né? Para quem não conhece, é um mercado de câmbio onde você tem um par de moeda euro, né? Vou colocar até a marca d'água aqui para vocês entenderem, ó. Eu tenho um par de moeda euro com um par de moeda com a moeda USD. Eu tenho o euro com a moeda USD. Então, é a comercialização no mundo inteiro dessas duas moedas, entre compra e venda de euro e compra e venda de dólar, eles têm esse gráfico. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa visão do preço, nós entendemos o quê? Que o mercado está trabalhando numa alta, ele cai, tem uma alta, uma nova queda, e assim ele vai fazendo esse zigue-zague do mercado. Esse zigue-zague é a entrega de preço do algoritmo. Então, assim, ele tem a sua função. Aqui, ele entende que era um lugar bem caro para ele conseguir fazer a sua venda e ele precisa derrubar para poder comprar mais barato o ativo, para depois valorizar novamente e depois comprar mais barato. Então, não simplesmente ele cai o preço lá embaixo a fim de comprar o mais barato possível. Não dá, por quê? Porque o mercado, ele é um mercado saudável, ele tem que ser saudável, ele tem que ter compradores e vendedores participando a todo momento do mercado. Então, se eu tenho o mercado fazendo aqui, ó, esses movimentos de zigue-zague
para baixo, nós temos o mercado fazendo correções e reversões, jogando preço a fim de comprar mais barato. Então, a todo momento, o institucional vai fazer essa movimentação. Aqui ele já vinha de uma tendência de alta, até tenho aqui uma análise antiga minha, onde nós vimos o quê? Aqui nós temos uma região de acumulação de preço. Após isso, o mercado faz uma expansão do ativo, correto? Né? E aqui, novamente, nós encontramos o quê? Uma distribuição. O mercado faz uma distribuição, nós temos uma nova reversão, né? Para o mercado gerar uma nova acumulação de ativo. Após isso, nós temos a nova expansão e uma nova distribuição. Tá? Então, esse é o movimento que o institucional faz a todo momento. E olha como que ele parece aqui, ó. Acumula, expande e distribui. Daí ele reverte, acumula, expande e distribui. E assim por diante. Até ele encontrar o quê? Um bom preço para ele poder fazer uma venda. E a todo momento, todo dia, o institucional faz essa movimentação. Aqui nós estamos num gráfico de 4 horas, né? Trabalhando aqui, cada vela dessa aqui demorou 4 horas para ela se formar. Só que o mercado faz isso em 15 minutos, no diário, em qualquer tempo gráfico, vocês vão ter essa movimentação de acumulação, expansão, distribuição, reversão. Acumulação, expansão, distribuição e reversão. Ou numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, onde você tem o quê? Uma distribuição, uma reversão, uma nova acumulação, aqui na parte de baixo, para uma nova expansão. Porém, essa expansão, ela vai jogar a distribuição até um patamar não tão alto. Porque ele está pegando uma tendência de baixa, porque ele quer chegar aqui mais baixo novamente. Então, essa tendência de alta, ela é válida, fazendo essa movimentação de IPDA, depois inicia-se uma tendência de baixa, fazendo uma nova função IPDA, a fim de jogar o ativo lá para baixo novamente e acumular. Então, independente se o mercado está de alta ou está de baixa, ele tem a mesma função. Fazer o quê? Comprar e vender barato. Tá? Então, se você está no mercado financeiro e você não entende que o institucional move o mercado, o institucional faz a movimentação conforme os seus interesses, conforme ele quer comprar barato e vender caro, valorizar ou desvalorizar o ativo, você não entende o que está por trás do mercado financeiro. Independente do mercado, independente do ativo, sempre você vai ter sempre vai haver um grande player tentando valorizar o ativo que ele está comprado ou tentando desvalorizar o ativo a fim de comprar mais barato, tá? Então essa foi a primeira aula sobre IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm, um algoritmo interbancário que ele é feito para uma entrega de preço, sempre vai ser preço. Fechou? A próxima aula vamos falar sobre estrutura, você vai entender um pouco mais como entender realmente qual é a tendência que está sendo válida. Quem que está mandando no mercado? Se é a demanda, o poder de compra, ou se é a oferta, o poder de venda. Aí sim você já começa a tomar a decisão se você vai comprar ou vender determinado ativo. Obrigado por ter assistido essa aula. Fiquem ligados na segunda aula, que é sensacional, e não percam nossos conteúdos e aproveite essa sequência de aulas. Valeu!